Querido povo de Deus, celebramos hoje na igreja as duas colunas, assim são chamadas, São Pedro e São Paulo. Esta é uma festa muito grande, que a gente pode dizer, festa da igreja. Celebramos a nossa igreja. E a igreja, nós temos os atributos. A igreja é una, é santa, católica e apostólica. São os atributos. Mas antes de entrar nos atributos, é importante notar o que Jesus fala no Evangelho. Minha igreja. Minha igreja. Quem fundou a igreja? O próprio Cristo. Não diz minhas igrejas. É minha igreja. E todas as outras têm um fundador e uma data específica. Todos têm. Menos nossa. Menos a nossa. Nós não temos um fundador. Nós não temos uma data específica. Nossa igreja não foi fundada no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. Tampouco nos Estados Unidos da América. Tá? Nós temos uma fonte que é o coração de Cristo, onde jorra sangue e água. Essa é a fonte onde surge a igreja. Então podemos dizer que hoje nós celebramos nossa igreja. Celebramos também o dia do Papa. Nosso Papa agora, Papa Francisco. E aí estão os atributos. É una. Professamos a mesma fé, o mesmo Senhor, então é o credo. O ideal que nós buscamos é o mesmo, que é a vida eterna, a salvação da nossa alma. O mesmo batismo, mas não quer dizer uniforme. Não quer dizer igualdade. Isso não quer dizer unidade, quer dizer igualdade ou uniformidade. Nós somos diferentes. A igreja é muito rica. Muito rica. As pessoas conhecessem bem a nossa igreja, se apaixonavam pela igreja. Tantas coisas belas nós temos. Quem mesmo vai no Vaticano e vê as basílicas, ou conhece os nossos ritos, toda a nossa história, vocês já perceberam como é tão organizada a nossa missa? Tudo tão perfeito, tudo tão correto, tudo tão cheio de sentido. Nada é por acaso. Até eu sentar, levantar, fazer uma procissão, o gesto com as mãos, tudo tem um grande sentido dentro da Santa Missa. A gente não faz nada por acaso. Vivemos essa unidade dentro da diferença, porque assim age o Espírito Santo, dá um dom, dá outro dom, mas o ideal que nós buscamos é o mesmo, a vida eterna, Cristo Jesus. A igreja é santa. Então dizia, a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é só santa. Não é ao mesmo tempo pecador, a igreja é só santa. E por que só santa? Porque o autor é santo, a doutrina é santa, e na igreja nós temos os meios para a santificação da nossa alma. Então um pode dizer com muita clareza, a igreja é santa. É santa. Mas tem coisa errada, não, as pessoas. Porque nós somos humanos, cheios de falhas. E veja como são as igrejas. De onde nasceram os protestantes? Sabe de onde? Falta de obediência à igreja e infidelidade. Daí que surgiram os protestantes. Mas eles são muito inteligentes, porque querem fazer uma outra religião, mas querem pegar algumas coisas. Mas o que interessa, o que chama a consciência, não. Isso não. Tá? Mas a gente tem que confessar seus pecados? Não, isso não. E quando aperta um pouquinho, relaxa mais ainda. Mais ainda, aí pode tudo. Aí é fácil, né, viver uma religião. Vamos cortar o que é difícil, que a igreja prega, ensina, e começamos uma nova doutrina. É fácil. Então pode dizer, a igreja é santa? Claro. Agora nós, os membros, não. Aí temos nossas coisas que pedir perdão a Deus. E a gente vai num processo de conversão. E esse processo é um caminho longo. Muito longo. E que a gente nunca está totalmente pronto.
Quando a gente começa a ficar velho, mais maduro um pouco, aí começa a esquecer. Assim é a vida, né? E faz muito bem para a gente viver a humildade, rir de si mesmo, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, e sentir a necessidade da misericórdia e da bondade de Deus em nossa vida. A igreja é santa. A igreja é católica. E o que significa a palavra católica? Primeiro, não significa universal, não significa internacional e tampouco mundial. Tá? Porque de Macedo quis roubar o nome da nossa igreja. Aí colocou católica e os bispos tiveram que entrar com ação para ele tirar o nome da igreja dele, que na verdade uma igreja é considerada seita. Aí colocou universal. Tá? E pelo direito civil, nós somos a única igreja. Não estamos falando só de direito católico, direito canônico. Pelo direito civil, nós somos chamados de igreja. Esses irmãos presbiterianos da Assembleia de Deus são chamados comunidades eclesiais. Mundial, internacional, universal, são considerados seitas, pelo direito. Então, se você abrir o direito, foi pegar a CNPJ deles, seita. São seitas. Porque a ideia que nós temos de seita é um grupo que faz macumba e outras coisas. Não, é outro tipo, é pior ainda. Tá? Agora, eles são considerados pelo direito seitas mesmo. Viu? Então, a palavra católica não quer dizer universal, que está em todo mundo, ou internacional, ou mundial. Vamos fazer uma igreja mundial, tá? Internacional. O que significa a palavra católica? Que transcende o tempo e o espaço. O que é isso de transcende o espaço? Que a igreja aqui, que nós chamamos de igreja militante, que nós estamos contínuo esforço pela nossa conversão, e rezamos pela igreja do purgatório, que eles estão em purificação. Aí eles se purificam com nossas penitências, nossas orações, as indulgências que nós ganhamos por eles. Eles saem do purgatório, vão para o céu. Então agora a igreja triunfante. E a igreja que está no céu, vendo a face de Deus constantemente, intercede por nós que estamos militando. Aí faz essa unidade, né? A catolicidade da igreja. Nós pela igreja do purgatório, a igreja do purgatório vai para o céu, do céu rezam por nós que estamos aqui, intercede por nós que estamos nessa terra. Isso significa transcende o espaço. Agora transcende o tempo. Para nós não tem isso de passado, não tem isso de futuro. A missa é um eterno presente. Por isso um pode dizer, quantas missas a gente já participou? Quantas missas? Uma. Porque só tem uma missa, a missa de Cristo. Celebrada várias vezes. Mas não é outra missa, é a mesma missa. Porque aqui não tem essa coisa de passado, presente, passado e futuro. É o eterno presente. A gente sempre está voltando no passado. Não está dizendo, aqui nós não estamos ao pé da cruz com Nossa Senhora. Estamos quando estamos na missa. Porque o sacrifício ele é atualizado no altar. E quando estamos na missa, então a gente está ao pé da cruz. Voltamos ao passado, ou o passado veio até hoje. O que é a Santa Missa? É a atualização do sacrifício de Cristo. Por isso não pode dizer, o que significa a palavra católica? Que transcende o tempo, ultrapassa essa realidade do tempo e ultrapassa essa realidade do espaço. Então, quando diz é católico, que bonito, né, ter esse nome? Igreja Católica. Claro que o nome da nossa igreja não é católica, é Igreja de Cristo. É igreja. A palavra católica é atributo. Nós pegamos um apelido, né? Católica. Bonito, né? Católica. A igreja una, santa, católica. E agora vem a celebração de hoje, que é a sucessão apostólica, que é a celebração de São Pedro e São Paulo. A sucessão apostólica garante que nós estamos na verdadeira igreja de Cristo. Na verdadeira.
E bonito dizer isso a vocês, irmãos, como é bela a nossa igreja. Desde São Pedro até os dias de hoje, nós temos um Papa específico e um tempo específico. Não todos foram santos, mas que temos. E o que faz a sucessão apostólica? Garante que todos os sacramentos que nós celebramos são válidos. Quando se consagra realmente. Quando se perdoa, perdoa realmente. Não é brincadeira, aqui realmente acontece. O sacramento ele é realmente eficaz, acontece, independente da santidade ou não de quem celebra. Não depende da santidade do padre para celebrar. Ele acontece porque há a sucessão apostólica. É isso que garante a validade do sacramento. Porque mesmo uma pessoa sendo muito santa, ela não pode consagrar. Nem os anjos podem consagrar. Nem os anjos podem consagrar. Então, o que garante que a nossa igreja celebra validamente os sacramentos é essa sucessão apostólica. Aí vem a parte do evangelho de hoje, falando sobre a sucessão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Minha, então não falou minhas, só tem uma igreja de Cristo. Minha. Depois, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Que pedra é essa, irmãos? Ajuda o padre. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. Que pedra é essa que Jesus está falando? Que pedra? Dá uns calé nos povos, né? Quem quer tomar um calé depois da missa? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. Que pedra é essa que Jesus está falando? Qual? Não é Pedro, não. Quem diz ser o filho do homem? Essa é a pergunta. Quem diz ser o filho do homem? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, ou algum dos profetas. Aí pergunta a São Pedro: Pedro, e vós, quem dizeis que eu sou? Que São Pedro responde, olha no jornalzinho, no versículo 16 e 17. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu. O que Simão Pedro respondeu? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra. Então a pedra não é São Pedro. A rocha que está construída a igreja, ou firmada a igreja, é essa fé, esse ato de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a verdade. Por isso não pode dizer, da onde está construída, fundamentada a nossa igreja? Na fé. Nesse ato de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Não é daí que vem o Papa. Da onde que vem o Papa? Agora mais embaixo. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. De quem que é a igreja? Não é de Cristo? Minha igreja, a igreja é de Cristo, não é de Pedro, é de Cristo. Mas Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tá? A igreja é de quem? É de Cristo. Quem tem a chave, que é o dono, é Cristo. Mas essa chave foi confiada a alguém. Esse alguém quem é? São Pedro. Então o que é a sucessão apostólica? É passar a chave. É passar a chave. Então um pode dizer, um tem um carro, eu sou dono do carro, mas toma a chave divininha. Você pode ir dirigindo e guiando. Tá? Você liga, vai ser ligado. Desliga e vai ser desligado. Tá? Se desligar, não anda mais. Agora para frente, parou. Se ligar, agora caminha. Você anda. Quem tem essa chave de ligar e desligar? É São Pedro. E isso é a sucessão apostólica. Essa chave da igreja, ela foi sendo passada para todos os papas, até chegar o dia de hoje. Então, o que tem o Papa Bento de especial? Ele tem a sucessão apostólica, a chave da igreja. A chave da igreja.
E aí o Papa tem a sucessão apostólica, e dentro da sucessão apostólica o dogma da infalibilidade. É infalível. Infalível. Tá? Ou seja, o Papa não erra quando fala de fé e de moral. Agora, se perguntar de matemática, se perguntar de gramática, outras coisas, o Papa pode errar, de ciência. Mas quando fala de fé e de moral, não erra. Tá? Espero que tenha ajudado a gente um pouco a entender o que é a sucessão apostólica, que é a celebração do dia de hoje, São Pedro e São Paulo. Agora, parte concreta, o que nós podemos aprender dos dois? De São Paulo, a perseverança. Essa é a principal coisa de São Paulo. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Nem os defeitos do meu irmão, nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada nem ninguém. De São Pedro, fidelidade à doutrina. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É fiel. E cabe a gente essa fidelidade. Não aumentar a verdade, tampouco tirar alguma coisa da verdade. Mas a fidelidade é anunciar a verdade como tal. Essa é a fidelidade a Cristo, a fidelidade à igreja, que cabe a gente nos dias de hoje. A fidelidade. E todos dois, um para poder perseverar, morreu pela espada. O outro, para poder ser fiel, morreu pela cruz. E essas duas coisas, a perseverança e a fidelidade, sempre nos levam ao martírio. Sempre nos leva ao martírio. Isso seja dentro do sacerdócio, seja dentro da comunidade, seja dentro do matrimônio, seja em qualquer lugar. Vai ter que derramar o sangue, tá? Mas ao mesmo tempo é tão bonito saber disso na nossa igreja, porque a nossa igreja está fundada sobre o sangue dos mártires. Não são palavras bonitas e não são templos monstruosos, mas é o sangue dos mártires que foi derramado. Eles se entregaram. E nós hoje também somos convidados a dar nosso sangue. Talvez não pela espada e não pela cruz, mas pela entrega pessoal de si mesmo a Cristo dentro da igreja, na igreja. E é preciso fazer essa distinção na igreja e com a igreja. Porque há muitos na igreja, mas não com a igreja. Muitos na igreja, mas não com a igreja. Com a igreja, na igreja e com a igreja. Cabe a gente entregar a nossa vida. Entregar a vida dentro do nosso estado de vida, que aí é entre o sacerdócio, o matrimônio, juventude. Nós nos doamos ao serviço do reino dos céus, à vida de igreja. Então é um martírio hoje, tá? É bonito você ver na igreja. Hoje encerramos a festa de São Sebastião e Nossa Senhora Aparecida no Cruzeirinho. Ficam observando, irmãos. Vocês também já viram isso. As pessoas ficam a semana toda trabalhando na cozinha. Outros nos leilões. Outros na limpeza. E as senhorazinhas rezando. Aí faz a unidade. Junta tudo, faz a comunidade perfeita, né? Precisamos de todos. Precisamos dos que trabalham. Precisamos dos que rezam. Todos têm a sua importância. E no final, todos felizes. Todos felizes, todos alegres. Por quê? Deram sangue a Deus. Deram a vida a Cristo. Isso faz tão bem para a gente. Tá? Não tem alegria maior do que aquele que dá, aquele que se entrega. E na igreja, com a igreja. Tá? Então hoje a gente pode fazer um bom propósito, principalmente nesse tempo de Covid. Muitos se afastaram, não culpa própria, mas situação, circunstância. E é tempo da gente voltar a entregar nosso sangue. Dar um tempo da nossa vida, dar um tempo a Deus.
rever, né, o que a gente precisa fazer para que o nosso sangue seja derramado na igreja. E assim é feita a igreja, sempre sangue derramado. Foram dos mártires, hoje são os nossos, vai derramando. Aí fala assim: nossa, como que alguém construiu essa igreja aqui? Porque há uns tempos atrás, alguém veio cá e derramou muito sangue. Quer dizer, se entregou, se doou. Aí um fala assim: eu sentei nesses bancos para me rezar. Não, isso aqui não é só um banco. Isso é entrega de muita gente, é sacrifício de muita gente. Sabe para quê? Para tomarmos consciência de que também nós precisamos nos entregar também a Deus, na igreja, com a igreja, tá? Então ficamos duas partes. A primeira, minha igreja. Essa minha igreja tem 4 atributos: una, santa, católica, apostólica, tá? E podemos dizer um 5º atributo, todos devem conhecer, já disse outra missa: una, santa, católica, apostólica e... quem sabe o 5º? Una, santa, católica, apostólica e perseguida. Perseguida. Esse é um atributo nosso. A hora que você começa a ser fiel, a hora que você começa a perseverar, já vem as fofocas, os problemas que tiravam a gente da igreja. Tá? Tirar a gente da igreja. É assim. Tem uma explicação muito simples. Queria contar essa história para a gente terminar. Posso? Pode ou não? É uma fofoca contar aqui. Pode, né? Aconteceu comigo, padre Oswaldo, padre Augusto. Fomos chamados para celebrar, dar uma bênção no matrimônio de 50 anos. Celebração de 50 anos. Quando chegamos, conversa daqui, conversa dali. Não era casado nada, era 50 anos junto. 50 anos juntos, é dar a bênção na união. Tá? Aí o padre perguntou: vocês ainda têm dúvida? O que vocês acham, gente? Depois de 50 anos morando junto, tem dúvida ainda? Tem dúvida? O que vocês acham depois de 50 anos? Não, então vamos casar então, vamos acertar. Graças a Deus, casaram direitinho, tá? Fizeram essa coisa bonita, né? Da igreja. Problema: 3 meses depois se separaram. 3 meses depois se separaram. Em vez de 50 anos amaziado, depois casou, separou. Aí não fala assim: por que quando as pessoas estão morando junto dá certo e quando casa larga? Aí está a resposta, tá? Que quando a gente está amaziado, nada dá certo, porque o diabo tenta para não casar. Até os processos demoram, enrola. É uma tentação danada, porque o diabo gosta. Mas quando casa, a tentação é o contrário agora. Não é para ficar junto, é para acabar. É para acabar. Então não pense que o diabo tenta vocês ficarem juntos. É para acabar quem está casado. Então o que cabe a gente? Não é só casar. Tem que rezar depois, tem que confessar, tem que ir na missa, tem que viver a sua fé, senão não dá conta não. Porque agora a tentação é forte, não é? Casa dobra. Dobra. Um falou assim: agora, padre, nós casamos, tá bem. Não, agora que vai dobrar essa tentação, vai piorar. Agora que vai piorar. Então tem que rezar mais, o dobro que rezavam. Tá bom. Una, santa, católica, apostólica e é verdade. Esses protestantes, eles dão certo entre si? Não. Por isso cada um tem uma. Mas quando é para falar mal da igreja católica, todos se juntam. Todos se juntam. Uma marcha para Jesus. Que é marcha? É andar à toa. Mas por quê? Porque nós temos Corpus Christi. O que é Corpus Christi? Não é marcha. É uma profissão de fé pública. Mas não sabe o significado, então vamos fazer a marchinha. O que protestante vai fazer no cemitério no dia 2 de finados? Eles não acreditam em purgatório. Se não existe purgatório, não precisa rezar pelas almas.
Você não precisa rezar pelas almas, você vai fazer no cemitério. Sabe o quê? Tentar os católicos para atrapalhar a gente a rezar, e colocando folhetinho na cabeça do povo, e para tentar fazer com que percam a fé. Só é para isso, porque não tem sentido nenhum. O que o espírita vai fazer no cemitério? Se ele acredita em reencarnação? Não tem sentido. Se nós rezamos pelos mortos, porque nós acreditamos no purgatório. E se a alma está no purgatório e vai para o céu, e a gente continua rezando, Deus pega aquela oração e coloca por primeiro da fila. Vai salvar outra alma. Viu? Assim faz a igreja, a beleza da igreja. Una, santa, católica, apostólica e... Meu filho está indo para a missa todo dia agora. Está ficando louco. Logo a gente já começa. Tá, santo do paoco. Quem te viu, quem te vê. Não adianta nada. Sempre começa com essas coisas para nos tirar da igreja. Ou para tentar, é o capeta mesmo, né? E eu penso que a maioria de vocês já passaram por isso. A gente vem para a igreja, reza, louva, Deus dá tanta graça. Quando chega em casa, uma brigaiada danada. Não, graças a Deus aqui nunca aconteceu, né? É o capeta tirar sua paz, tentando roubar sua paz. Perseguida, tá bom? Então, primeira parte. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha igreja. Qual que é a pedra? O ato de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Os atributos: una, santa, católica, apostólica e perseguida. Segunda parte. O que nós aprendemos de forma concreta dos apóstolos? São Paulo. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Se ficar com isso, valeu muito a missa. Tá? Agora, uma expressão de São Pedro tão bonita. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Essa expressão de São Pedro. De São Paulo, perseverança. De São Pedro, fidelidade. E essas virtudes, elas que devem nos acompanhar toda a nossa vida. Então a gente sempre deve rezar pedindo a Deus a graça da fidelidade e a graça da nossa perseverança, tá? Então vamos pedir a Cristo nessa Santa Missa aumentar a nossa fé, e uma fé corajosa, para que nós sejamos capazes de uma entrega sincera, verdadeira, e que nós sejamos capazes de dar nosso sangue por Cristo na igreja, com a igreja, nos dias de hoje, nos tempos, né? E que nos dê essa coragem de testemunhar o nome de Cristo em todos os lugares, ambientes que nós vivemos ou passamos. Amém. Profissão de fé.